círculo é a figura geométrica formada pela circunferência e por todos os pontos do seu interior, como foi a que eu falei anteriormente, né? Essa parte aqui que estão preenchidas, que estão completas, quando ele determina um valor, ele é um círculo. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo desse plano. Então, já é uma circunferência. Ou seja, comprimento da circunferência, medida do diâmetro, tudo isso é igual a π. π é igual a 3,14. Dando continuidade, círculo e circunferência. Segue os elementos da circunferência. Quais são eles? Centro, raio, corda e diâmetro. Quem é o centro? Centro é esse ponto O, onde tem um ponto a origem, tá? Ponto fixo, que fica à mesma distância de todos os pontos da circunferência, sendo ele ponto O. O raio seria uma reta, um segmento de reta, né? Que parte da origem, que seria o ponto O, até tocar as extremidades da circunferência, dando origem a uma vértice. Nesse caso aqui seria OD, OC e OE. Então, aí seria um raio. A corda seria essa medida, esse segmento de reta que corta a circunferência, que seria o AB e o DC, ok? E o diâmetro? O diâmetro seria uma corda da circunferência que passa pelo centro dessa circunferência, indicada pelo CD. Ou seja, essa corda ele toca a origem, que seria o O. Então, ele seria o quê? Um diâmetro. E a metade dele é o raio. Lembrem disso, tá? Vamos lá. Comprimento de uma circunferência. O comprimento da circunferência, digamos aqui, eu tenho uma circunferência, estou dizendo ali que eu tenho um diâmetro e tenho o C que representa o comprimento. O diâmetro, ele é o quê? Ele é uma corda, né? Isso, que passa de uma extremidade a outra e essa corda passa pela origem. Mas só que quando tem a origem ao meio e dividindo ele pela metade, ele se torna raio. Eu tenho aqui, ó, uma demonstração de como se encontra, né, a fórmula desse comprimento. Então, comprimento dividido por diâmetro é igual a π. Comprimento dividido por diâmetro vezes diâmetro é igual a π vezes diâmetro. Comprimento é igual a π vezes diâmetro. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes raio. Ok? Temos exemplo aqui. Calcule o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 10 centímetros usando a fórmula. Então, eu vou usar a fórmula para encontrar o comprimento dessa circunferência. E no caso da questão, ele já deu. Agora, cuidado com as pegadinhas. Pode ser que eu dê na questão, calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 10 centímetros. Se for diâmetro, e para calcular na fórmula, você não pode usar o diâmetro. Você tem que usar o raio. E lembrando que o raio é a metade do diâmetro. Se o diâmetro for 10, que é o raio? O raio é 5, porque 5 mais 5, 10. Então, nesse caso aqui, a questão já está dizendo que é o raio. Então, a questão já te deu pronta. Então, você só vai acrescentar na fórmula. Então, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 10. Ao fazer a multiplicação de todos esses valores, o comprimento será de 62,8 centímetros. Tem mais alguns exemplos, não é isso? Vamos aqui. Qual o comprimento da circunferência do centro O? Tem o primeiro exemplo que eu falei a vocês aqui, ó. O primeiro já está dizendo que o diâmetro é 25. Então, para que eu possa fazer a solução e encontrar o comprimento, eu preciso saber quem é o raio. E para saber quem é o raio, eu dividi o 25 ao meio. Diâmetro é igual a 2 raios. 2 raios é igual a diâmetro. 2 raios é igual a 25. Raio é 25 dividido por 2. Raio é 12,5, ou seja, 12,5 é a metade de 25. Agora sim, eu posso pegar a expressão comprimento é igual a 2 vezes π vezes raiz e substituir pelo valor 12,5. Assim, eu vou encontrar, fazendo a resolução, ao fazer a multiplicação, vou encontrar 78,5 centímetros de comprimento. Pronto. O outro exemplo eu já dei pronto. O outro exemplo não precisa encontrar o raio porque ele já te deu. Então, o raio é 6. Vou substituir o raio, multiplicar pelo π, multiplicar pelo 2, assim encontrando 37,68 centímetros. Ok, gente? Finalizamos aqui as explicações. Espero que tenham ajudado bastante, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir, para que vocês continuem recebendo novos conteúdos. Nos vemos nos próximos vídeos. Bons estudos e tchau!